em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, nós nos reunimos aqui na igreja para celebrarmos o santo sacramento da Crisma, dom de Deus para a humanidade, sacramento da consciência cristã para nós. Quando celebramos a Crisma, nós temos que entender o que esse sacramento significa para a igreja. Primeiro, é para nós cristãos a manifestação do Espírito Santo de Deus, agora em sua igreja. Não simplesmente a recepção do Espírito Santo, porque existe alguns ensinamentos errados aqui e acolá que dizem que a pessoa recebe o Espírito Santo na Crisma, mas não é só e primeiramente na Crisma. O sacramento da Crisma nos concede também o Espírito Santo de Deus, agora, para tomarmos consciência de quem somos e para edificarmos a igreja de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus nós recebemos primeiramente no batismo. Quem participou de celebração de batismo nos últimos meses, nos últimos anos, e recorda bem o rito, deve lembrar que existem duas unções, que aquele que é ordenado, que está ali a batizar, confere ao catecúmeno, que vai ser batizado naquele momento. A primeira unção é no peito, antes do batismo propriamente dito, onde ali a igreja pede que o peito daquele catecúmeno seja aberto, de tal modo que Deus possa ali adentrar. É o chamado primeiro exorcismo. A criança ou o catecúmeno adulto ali é batizado. E depois existe outra unção. Uma unção sem nada dizer. Uma unção totalmente silenciosa. Naquele momento ali, nós recebemos o Espírito Santo pela primeira vez. Tanto é verdade que a matéria utilizada ali é o óleo do crisma, naquela unção ali, naquela unção ali que o sacerdote faz ali, naquela criança, naquele jovem batizado. A unção com o óleo do crisma, aquela primeira unção, confere ali o Espírito Santo de Deus pela primeira vez. Quando nós somos crismados, vocês serão crismados daqui a pouco. Esse mesmo óleo vai ser passado nas vossas frontes pela segunda vez. De tal modo que agora vocês serão confirmados na fé. E aqui é interessante a gente compreender que não é a confirmação do batismo. O batismo é um sacramento absoluto que não precisa de outro para confirmar. Nós somos ali confirmados na fé católica. Agora ali nós somos confirmados como testemunhas da ressurreição. Agora somos confirmados como fiéis de Cristo Jesus, como seus discípulos. Não é confirmar o batismo, mas é confirmar a fé que um dia nós recebemos.
Essa fé que é uma virtude teologal. E quando nós somos batizados, nós recebemos de Deus. As virtudes teologais, eu creio que vocês devem saber muito bem, são virtudes conferidas por Deus. Deus nos confere de um tamanho diminuto, ínfimo, pequeno. E na medida em que a gente vai pedindo, Deus vai aumentando em nós a fé, a esperança e a caridade, as ditas virtudes teologais. Então somos confirmados na fé. Qual fé? Católica. Somos confirmados na igreja, como os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, como discípulos dele. De tal modo que a crisma é chamada desde tempos imemoriáveis na patrística de sacramento da maturidade cristã. Sacramento da maturidade cristã, depois que a pessoa é iniciada na fé. Vejam que são 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, Eucaristia e crisma. Vocês, ao serem crismados, vocês de verdade ali estão aptos agora para testemunharem Jesus Cristo. Estão aptos para assumirem a missão de incendiarem o mundo com o fogo do Espírito Santo. Está vestido de vermelho, aí como vocês estão, com o amarelo, remete ao fogo, que é um dos símbolos do Espírito. Aquele mesmo fogo que no 50º dia desceu sobre os apóstolos. E agora os apóstolos levaram, conferiram esse Espírito Santo a todo o mundo, de tal modo que incendiaram o mundo com o fogo do amor de Deus. É preciso tomar consciência do que nós recebemos na igreja e assumir de verdade a nossa missão enquanto cristãos, e assumirmos de verdade a nossa missão enquanto ser de Cristo. Todo aquele que é crismado já deveria estar engajado em uma pastoral, em um movimento dentro da igreja. Quem dos crismandos aqui participam de alguma pastoral? Levante a mão. Levante a mão. 5. Vejam a responsabilidade. Ser crismado quer dizer ser igreja. Quer dizer assumir a missão de Jesus Cristo. Quer dizer de verdade testemunhar nosso Senhor. Ajudar, edificar a igreja de Cristo. Levar Deus ao mundo. A crisma, ela precisa do nosso testemunho. Por quê? Porque agora nós somos maduros na fé. Nós somos adultos na fé. Mas como se dizer adulto na fé se eu não estou ajudando a edificar a igreja de Deus? Se eu pelo menos não vou nem à igreja aos domingos comungar nosso Senhor na Eucaristia? Se eu não tenho compromisso com nosso Senhor? É preciso que nós tomemos consciência que esse sacramento é o sacramento que de verdade me faz ser igreja e sentir em mim a presença do Senhor, o bom Deus. De tal modo que agora eu vou testemunhar a fé. Mas como eu posso testemunhar a fé se eu não vivo a proximidade? Se eu não vivo a intimidade com nosso Senhor? Se nosso Senhor ainda é um distante, ainda é um desconhecido do meu coração? Como
eu posso testemunhar nosso Senhor se o meu coração eu ainda não entreguei a Ele? Como posso testemunhar nosso Senhor? Como posso, enquanto cristão, testemunhar Jesus Cristo, se eu não o conheço de fato como Ele é? Como eu posso testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo, se eu ainda não fiz uma santa experiência com Ele? Padrinhos, madrinhas, vocês têm uma responsabilidade de serem testemunhas de Cristo para os vossos afilhados. Tanto que são vocês que apresentam aquele que vai ser crismado à igreja. Vocês apresentam qual é a essência desse rito aqui. Depois de se encontrarem com Cristo, vocês apresentam eles à igreja, para que possam trabalhar para Cristo Jesus. São vocês, padrinhos e madrinhas, que devem auxiliar, que devem ajudar, que devem orientar os afilhados de vocês a se encontrarem com Cristo Jesus, a se encontrarem com nosso Senhor. Eu lembro de uma vez que eu estava em uma comunidade lá da minha primeira paróquia, né? E assim que cheguei na paróquia, e aí estávamos conversando ali na porta de uma igreja. Todo mundo lá conhece essa história. E de repente chegou um jovem embriagado para conversar com a gente. E aí tinha uma do meu lado, que depois que o jovem conversou, foi embora e perguntou assim: quem é esse? Aí a outra falou: é fulano. Aí ela disse assim: filho de fulana? Aí a outra disse: sim. Aí ela disse: meu Deus, eu sou madrinha de batismo desse menino e eu nem conheci, né? Eu dei umas 3 tabicadas nela, né? Para ela assumir ali de verdade, né, a maternidade espiritual. Como madrinha, né? Madrinha quer dizer mãe. Se vocês pegam a raiz da palavra madrinha, vem de mater, né? Madrinha quer dizer mãe espiritual. Mãe é aquela que gera para o mundo. Madrinha é aquela que gera para o céu, né? Então madrinha é de fato aquela que deve ajudar, orientar e gerar para Deus. Vejam, o padrinho, a mesma coisa. Padrinho vem de pater, pater, pai, padrinho. É aquele que gera para o céu. É aquele que pega do braço, no ombro, e leva até Cristo Jesus. Está aqui, Senhor, aquele que eu pesquei para o teu reinado. Eu me comprometo, Senhor, a evangelizá-lo, a ajudá-lo, a ajudá-la a se encontrarem contigo, Senhor. Essa é a missão do ser padrinho. Essa é a missão do ser madrinha. Vocês ajudem, orientem os vossos afilhados, para que possam de verdade crescerem na fé, para que possam de verdade ser amigos de nosso Senhor Jesus Cristo e incendiarem o mundo no amor de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vocês que estão sendo crismados hoje, tomem consciência. Não é Deus quem precisa de vocês. São vocês que precisam de Deus. Esse sacramento hoje conferido a vocês, vocês devem vivenciá-lo de verdade, assumirem na própria vida. Vocês estão vindo se crismarem livremente. Ninguém está obrigando. Vocês estão dizendo sim para serem discípulos
de nosso Senhor Jesus Cristo. E confirmando a fé que um dia, quem foi batizado criança, é claro, os pais ali inseriram vocês na fé. E se foram batizados adultos ou adolescentes, vocês estão agora confirmando a fé que um dia vocês escolheram abraçar. Quando nós assumimos uma missão, nós devemos ter a responsabilidade de sermos maduros e vivenciarmos a responsabilidade com aquilo que eu me propus fazer. E não podemos ser imaturos. Muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo de conta que está assumindo responsabilidade com Deus. Fazendo de contas que está assumindo responsabilidade com nosso Senhor. Mas que de fato não estão de jeito nenhum assumindo. Eu peço ao Senhor, o bom Deus, que possa de verdade derramar juntamente com o Pai, o Espírito Santo mais uma vez, sobre cada um de vocês. E que vocês saiam hoje, aqui de nossa matriz, de nossa paróquia, com esse santo propósito de serem cada vez mais de Deus, de assumirem esse santo propósito, de permanecerem cada vez mais arraigados na graça de Deus, de permanecerem cada vez mais se comportando e vivendo como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Também rogo a bem-aventurada Virgem, Senhora Mãe da Igreja, que na próxima segunda-feira nós iremos celebrar a sua santa e feliz memória, para que ela rogue pela nossa paróquia, para que ela rogue por cada um de vocês, que hoje serão crismados, por aqueles que já foram crismados ao longo desta semana, por aqueles que serão crismados amanhã e depois, para que de verdade se encantem com nosso Senhor. Porque se existe um segredo belo e santo que nós que somos batizados carregamos e vivenciamos, é descobrir a beleza de Jesus Cristo e a beleza maior de sermos de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande beleza da Igreja de Deus, já nos diz Romano Guardini, é um coração entregue totalmente a Jesus Cristo. Que Deus nosso Senhor assim nos ajude, nos fortaleça, nos abençoe, nos proteja e nos faça santamente crescer na fé, para que um dia possamos alcançar a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé.